Em 2020, o estado de São Paulo inaugurou a implementação do sistema de câmeras no fardamento policial. O processo, que culminou na instalação do recurso, durou quase uma década. Depois disso, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rondônia também investiram nessa tecnologia de segurança. Durante a campanha eleitoral de 2022, o governador eleito Jerônimo Rodrigues havia prometido trazer essa ferramenta para o novo modelo de segurança pública a ser implementado no estado. Com isso, está a cargo do secretário Marcelo Werner efetivar a iniciativa. Nós já estamos com o processo de estação em andamento. É uma promessa de governo do nosso governador Jerônimo Rodrigues, está no PGP dele, né, Plano de Governo Participativo. Assim que minha senhoria da paz, nós já startamos esse processo. O último andamento dele, que ele já estava sob análise, o edital da Procuradoria-Geral do Estado, né, seguindo os ritos que tem que seguir em relação a orçamento, previsão de orçamento, a legalidade do edital, a forma que o edital está, para que a gente possa adquirir essas câmeras. Inclusive é um tema bastante polêmico, que existem pessoas aí que são a favor, tem pessoas que são contra, e existe aí uma discussão. De antemão já vou afirmar que esse tema, ele foi, na minha opinião, foi pouco discutido na sociedade, nos organismos, nas instituições, mas respeitamos aí a possibilidade de colocar a câmera no fardamento dos policiais por decisão do governo do estado, mas acredito que é um tema pela sensibilidade que deveria ter sido muito mais debatido na nossa sociedade. Olha, em alguns momentos se faz necessário, sim, devido aos acontecimentos que vem acontecendo aí na nossa cidade e em outros lugares também, né? Como a violência é muito grande em todos os lugares e devido a alguns momentos se faz necessário. Alguns eu acho que não, sabe? Mas é uma coisa que tem que rever, né, direitinho, né, para ver como é que fica, tanto para que seja bom para eles, como para a gente também, né? Porque acontece muita injustiça também em alguns bairros pobres da nossa cidade, viu? Principalmente com os mais simples, os mais humildes, acontece muita injustiça e às vezes a gente fica sem poder comprovar o que a gente está falando. E às vezes as gravações também nesse momento é importante, viu? É uma boa opção, viu? Porque muitas coisas acontecem que a população não tá para ver, que só assim a realidade vai à tona, entendeu? Porque tem muitas coisas que vêm acontecendo, então é a palavra da gente contra deles. Então, o governo está agindo certo, na minha opinião. O que eu tenho a dizer é só isso aí, viu? Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, os locais do país que já instalaram o sistema de câmeras no fardamento policial possuem amplo apoio da população e em São Paulo, estado pioneiro na implementação do sistema, a queda na letalidade policial chegou a alcançar 46% já em 2021, no segundo ano de operação. É importante ressaltar que a Câmara visa dar mais transparência. Transparência às ações policiais, transparência é uma garantia não só do policial, mas do cidadão também, da forma que está sendo feita. Importante também que pode servir inclusive como meio de prova, né? Eu falava mais cedo, porque ali já tem às vezes identificado como você chegou a localizar, aonde você localizou aquela droga, aonde você localizou aquela arma, qual foi o tipo de atitude, de comportamento daquela pessoa que era meliante ou que não era meliante, ou que, enfim, visa também a gente poder criar ou melhorar a nossa rotina, da nossa doutrina de abordagem policial, da capacitação policial com base em casos concretos, que a gente vai fazer a valorização e a melhora cada vez mais da capacitação do nosso policial. O comandante da Polícia Militar, ele divide comigo esse mesmo pensamento meu, né, das câmeras virem para dar mais transparência, mais garantia à equipe policial e ao cidadão. Lógico que a gente ouve e recebe esse tipo de informação, de sugestão ou de preocupação das forças policiais, mas a gente traz o outro lado da moeda, né? A gente traz o que a gente vai ganhar a partir daí, como a gente vai legitimar. A gente confia nas nossas forças policiais, então a gente acha que isso vai melhorar ainda mais,
vai mostrar a realidade, né? Não é possível, por exemplo, como aconteceu há 2 semanas atrás, de nosso policial estar em patrulhamento e receber um tiro no meio da viatura, né? Isso aí é inadmissível, essa questão do enfrentamento à atividade policial. Então isso vai inclusive mostrar a necessidade. O policial não vai buscar a letalidade. O que ele tem que buscar é o meliante, é a prevenção, é a repressão em caso, lógico, de enfrentamento. Lógico, mas se houver injusta agressão, ele tem que fazer uso da força letal ou do uso progressivo da força. A imagem vai justamente legitimar essa situação. Então a gente mostra da transparência, mostra de repente da necessidade do policial ficar uma manhã inteira para poder prestar um depoimento, porque a imagem está ali. Ou o questionamento que pode acontecer na audiência de custódia, né? Ou até pela parte de que aquela droga ou aquela arma foi plantada, né? Então assim, há muitas vantagens no uso do sistema de câmeras e é lógico que eu falei, a gente vai implementar de forma gradativa e tudo com análises, né? A gente tem que implementar, fazer uma análise daquela implementação, como se procedeu, qual foi a capacitação policial, os resultados da instalação daquela câmera e aí a gente vai avançando, fazendo os ajustes necessários, até porque a implementação da câmera é uma coisa nova aqui no Brasil como um todo, né? Alguns estados estão mais na frente, São Paulo acho que foi do precursor, mas por exemplo nos Estados Unidos eu recebi ontem um vídeo de uma situação que aconteceu na escola, né? Um ataque que teve na escola e a imagem foi totalmente filmado e mostrava a legitimidade, a forma imperiosa que se deu o uso letal por parte dos policiais, né? Porque havia um agressor ali ativo dentro de uma escola que já tinha feito diversas pessoas, já tinha causado dano maior para diversas pessoas e não havia outra forma naquele momento. Era 1º de março de 2022, quando 3 jovens foram mortos em uma ação policial na região da Gamboa, em Salvador. Decorrente disso, 4 policiais militares suspeitos de envolvimento nas mortes se tornaram alvos de uma operação do Ministério Público da Bahia. O caso aconteceu durante uma ronda policial na comunidade Solar do Inhão e, de acordo com os moradores, os policiais chegaram no local atirando, levaram os jovens para um imóvel abandonado e os executaram. Os policiais são investigados pelos crimes de homicídio e fraude processual. Os PMs envolvidos contestam a versão e afirmam que foram recebidos a tiros pelos jovens que acabaram sendo feridos em um suposto revide. Porque você matou! Eu respeito! Eu respeito todos vocês! Eu respeito! Não existe! Aí eles descem, fazem essas barbaridades, essas covardias. Os meninos inocentes e o coração das nossas mães. Essa mãe que está lá no HGE que perdeu seu filho. Quando a gente fala na atividade policial, que a gente começa a individualizar a conduta de cada policial, nós também não podemos tirar a responsabilidade do Estado quando ele prepara esse policial. Inicialmente, nós temos a previsão, a depender do orçamento, né, do valor disponível, mas teremos entre 1.100 a 3.300 câmeras adquiridas, mínimo de 1.100, máximo de 3.300, a depender do ajuste e do orçamento do ano, para que a gente possa fazer a aquisição. A nossa perspectiva é que a gente consiga, até o final do ano, fazer a aquisição, fazer a prova de conceito, porque a gente tem que, ao longo do certame, o vencedor a gente recebe, verifica se está dentro do que foi especificado no nosso edital, dando ok, a gente conseguir implementar e fazer essa câmara. E se nós observarmos, existem outras prioridades que, na minha opinião, que o governador do estado ele deveria se preocupar um pouco mais. Por exemplo, reajuste salarial. Tem mais de 15 anos aí que o policial não tem um reajuste salarial. Se nós observarmos, o policial militar, pelo salário que recebe, ele vive em situações com certeza de risco. Então nós temos que pensar primeiramente em valorizar o policial. Porque se você pega investimento na valorização do policial, na educação do policial, na capacitação do policial, é a sociedade que vai receber
né, uma prestação de serviço de uma melhor forma. Então, porque a gente está trazendo, está importando, na verdade, a implementação dessas câmeras como se fosse resolver o problema da segurança pública no nosso estado. E, na verdade, não vai resolver. Eu moro em Pernambués e eu acho muito importante, não sei se é lei que vão colocar, mas seria bem melhor para a gente que mora em comunidade, que escuta muitos índices de policiais que entram atirando nas comunidades e a gente teria uma visão melhor de como realmente funciona. Eu acho muito interessante e eu concordo sim. Eu também concordo, porque muitos inocentes são atingidos e ninguém sabe de que lado vêm as balas, não é isso? Então agora, se houver realmente essa lei de ter as câmeras na farda dos policiais, realmente vai saber de onde vai sair as balas. Quando a gente está conversando com os policiais, as perguntas que eles devolvem para a gente é o seguinte: vem cá, me diga uma coisa, no delegado vai ter uma câmera, no promotor vai ter uma câmera, no juiz vai ter uma câmera, nas autoridades públicas do nosso estado, cada um vai usar a câmera, porque todos prestam serviço à sociedade diretamente ao cidadão. Então, será que a resolução do problema é apenas colocar a câmera no policial militar que está na ponta do sistema? Então, são coisas que a gente vem conversando com os policiais. Por isso que no início da nossa fala eu falei que é um tema que deve ser muito mais discutido na nossa sociedade. Agora, pergunte a um juiz ou um promotor: você vai usar a câmera a partir de agora? Se vai querer usar. Trabalhar de forma integrada, tem que trabalhar contra o crime organizado, usando a tecnologia, a inteligência para fins de melhora da segurança pública.